muito obrigado mesmo pela sua presença. E nós vamos dar aqui continuidade à nossa... Na verdade, continuidade, nós estamos encerrando, né, um ciclo, e nós estamos hoje num dia pós-Natal, não é? Então, ontem nós celebramos o nascimento de Jesus, e hoje eu quero fechar esse tempo com uma mensagem com o tema Quem é o Rei? Onde está o Rei, perdão, onde está o Rei? É diferente quem, onde, né? Então, onde está o Rei? Que é uma pergunta feita pelos magos, pelos sábios do Oriente, para Herodes. E nós vamos encerrar esse tempo com essa ministração baseada no texto de Mateus capítulo 2, do verso 1 a 3 e também o verso 7, tá bom? O verso 7. E nós vamos ler aqui. Então, você pode acompanhar, eu acho que está no telão aqui, não sei se está aí os versículos, se não, você pode abrir sua Bíblia também, conferir, ver se eu estou lendo realmente a Bíblia, né? Vai que eu estou lendo o Alcorão aqui, vocês não se dão conta. Diz assim, a minha tradução aqui diz: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quem viu a sua estrela no Oriente aqui? Quem veio adorá-lo aqui? Amém? Nós vimos a sua estrela no Oriente, por isso você está aqui hoje, domingo, adorando o Senhor. Verso 3 diz: E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E aí a gente vai para o verso 7, que diz assim: Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Nós vamos ler só até aqui. Convido você depois para fazer a leitura do capítulo 2 do livro de Mateus, em sua casa, de repente com a sua família, né, para você saber mais detalhes dessa história. Mas a gente não vai ler tudo, a gente vai falar apenas um pouquinho a respeito desse texto. E vamos nos situar aqui nesse trecho onde nós estamos lendo. Então, durante todas essas semanas aí de dezembro, nós estivemos nos preparando, né, para o dia 25, para o nascimento. E cada um desses dias, Deus trouxe uma revelação. Nós baseamos essas ministrações no livro do Tim Keller, O Natal Escondido, não é? Mas nós pegamos uma série de mensagens, fizemos nessa série de mensagens, mas a nossa série de mensagem é um Natal revelado. Não é? Então, já não está mais escondido. Se a gente, né, revelou, está revelado. Então, está bem revelado. E já há alguns anos que nós fazemos isso, e, sinceramente, isso tem sido, pelo menos para a minha vida, tem sido bênção. Né? Deus tem trazido revelações, Deus tem trazido novas expectativas a respeito do Natal e a respeito deste tempo. Não é? E quando eu dou Feliz Natal para uma pessoa, eu estou dando um Feliz Natal de todo o meu coração, com todo o meu entendimento do que isso realmente significa, né, dessa data, enfim, né, desse milagre. Então, durante esses dias, desde o primeiro aqui, nós vimos sobre Jesus, que é a luz do mundo. Não é? Então, Jesus veio para confrontar as trevas. Então, Jesus nasce e essa luz que vem para tirar, dissipar toda a treva, todas as trevas, né, neste mundo caído, neste mundo de tanta maldade. Então, Jesus vem para restaurar a luz, né, porque desde o princípio Deus viu que o mundo era trevas e Deus diz: haja luz. Né? Então, a restauração desse mundo em trevas, haja luz, e essa luz foi Jesus, então, com seu nascimento. Nós aprendemos também na segunda semana sobre a doutrina do Natal, né, sobre as revelações profundas que o Natal também traz, que o nascimento de Cristo traz à nossa vida. Não é? Como Jesus, a promessa de alegria, Jesus é a salvação dada por Deus. Enfim, foram 4 ou 5 pontos que eu não vou me lembrar, mas nós falamos a respeito disso. Então, essa doutrina, o que é o Natal. Né? Semana passada, nós vimos uma mensagem sobre o Natal surpreendente, que conta um pouco
né, falando um pouco da genealogia de Jesus, das pessoas que entraram na genealogia de Jesus, né, e quanto isso é surpreendente, o quanto Deus quer nos mostrar essa história, que é uma história real e que é uma história que muda nossa perspectiva, né, e é uma história que supre o nosso anseio, a nossa necessidade de ver um futuro, um final feliz, né? Então, todas as histórias que nós conhecemos, de todos os contos de fadas, apontam, na verdade, para esse desejo que Deus colocou em nosso coração, da gente ter satisfação plena, e também sobre como, assim como Deus cumpriu a sua promessa de enviar um Salvador, então Ele vai cumprir todas as demais promessas, inclusive a volta de Cristo, amém? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, né? Então essa palavra Maranata quer dizer exatamente isso, nós estamos aguardando ansiosamente a vinda de Cristo, onde Ele vai reinar com a sua igreja, e a Bíblia diz que novo céu, nova terra. Então são as boas notícias, tudo isso o Natal traz, tudo isso é uma revelação, tudo isso nos traz alegria, tudo isso, né, mexe com a gente, traz expectativa, né, a respeito da vinda de Jesus, a respeito do nascimento de Jesus, né, e vai fechando o ano com essa expectativa do próximo ano, né? Então, que as promessas de Deus se cumpram. Então, nós queremos nos derramar diante da presença de Deus para um próximo ano, e esse ano nós já temos um tema, né? Ainda não lançamos o tema, mas já temos o nosso tema para o ano que vem, e debruçado sobre esse tema. Então, nós vamos viver um 2022 cheio da graça e da misericórdia das nossas vidas. E aí, hoje, nós então fechamos essa série de mensagens justamente nesse trecho que a gente lê, em que mostra justamente o momento em que os magos do Oriente, ou os sábios do Oriente, conforme dizem algumas outras versões, porque, na verdade, esses homens eles não eram mágicos, né? Magos no sentido da palavra de sabedoria, porque eles estudavam as ciências, então eles eram estudiosos. E todos os anos eu falo desse filme, O Quarto Rei Mago. Por favor, é um filme antigo, mas assista, não deixe de assistir, vale a pena, vale a pena. E então conta a história dos magos, e esse momento da vida dos magos que eram estudiosos, estudavam os oráculos, estudavam as escrituras, provavelmente, embora eles não fossem do povo judeu, mas eles eram estudiosos, e provavelmente eles estudavam, sim, todas as ciências, eles estudavam as estrelas, né? E então eles se deram conta de que havia nascido um grande rei, havia nascido o rei, e provavelmente o rei da Judéia. Então eles fazem essa pergunta para Herodes, e eles veem então uma estrela no céu que os guia, e eles dizem: nós vimos uma estrela no Oriente. E agora eles passam então em Jerusalém, e Herodes era o rei da Palestina, ele governava, né, o rei ou governador da grande Palestina. Então, vocês sabem que a Palestina, né, a Judéia, a Galiléia, eles viviam sob o domínio romano, e eles, então, colocavam um rei, né, um pequeno rei ou um governador de cada estado daquele de Roma para governar. Então, Herodes era este que estava governando naquele momento a Palestina. E, na verdade, Herodes, além de seu nome, era um título, né, porque a gente vê outros Herodes também, né, em outros tempos, outros Herodes, filho de Herodes. Então, era mais ou menos como se fosse um título, como os Césares. E aí, a gente, exatamente nessa faixa, nesse momento em que aqueles reis vão até Jerusalém encontrar o rei, então, eles vão diante de quem? Né, do governador, ou diante do rei que governa a Palestina. E a Bíblia fala exatamente isso, que eles vão até ele, perguntam sobre esse rei. Então, eles marcam uma audiência e dizem: olha, onde está o rei da Judéia? Nós vimos a estrela do Oriente, nós viemos adorá-lo. A gente estudou, a gente viu que nasceu um rei, e nós viemos, então, adorar. E aí, esse texto que a gente vê que Herodes, ao invés de ficar alegre, satisfeito, e dificilmente ele ficaria, até porque ele não era judeu, e ele também era um rei. Aí a Bíblia diz que, ao contrário, o seu desespero se tornou notório,
né? E foi tanto que a Bíblia diz que logo depois, aí você vai continuar lendo, você vai ver que quando ele diz para os magos adorarem, depois voltarem e contar onde estava esse menino, onde tinha nascido, e aí os magos, orientados pelo Espírito Santo, não voltam, né? E aí, então, quando ele vê que os magos não voltaram para dar notícia do local do nascimento, porque a gente sabe que ele não tinha boas intenções, e é tanto que isso se revela depois. Então, a Bíblia diz que ele foi desesperado, e não só ele, como toda Jerusalém, quando ficou sabendo, não é, que o rei havia nascido, que um rei havia nascido, e provavelmente o rei da Judéia. Então, o seu desespero foi tanto que, qual foi a atitude de Herodes? Matar todas as crianças menor de 2 anos de idade, que era mais ou menos o tempo em que eles viram a estrela e que eles demoraram para fazer todo esse percurso desde do Oriente, né, até Jerusalém, e até o tempo, então, que eles demoraram para voltar. Então, Herodes rapidamente faz essas contas. Então, por via das dúvidas, todas as crianças menores de 2 anos, então, são assassinadas em Belém. E ele faz tudo isso apenas para se certificar que ele estaria eliminando o futuro rei. Então, Herodes comete essa grande maldade de matar crianças menores de 2 anos em todo um povoado. E a gente imagina, não é, em alguns relatos da Bíblia falam sobre isso, desse desespero que foi em Belém, de todas as mães, que havia um bebezinho. E aquela casa, então, passou por grande luto e por uma grande tristeza, né? Um pouco parecido com o que aconteceu na ocasião da Páscoa do Egito, só que lá foram os filhos mais velhos, onde todos os filhos mais velhos dos egípcios morreram, então. Então, a gente pode olhar para essa história de Herodes e pensar assim, meu Deus, né? E isso é muito comum, a gente pensar, como é possível alguém ser tão ruim, tão mau? Alguém cometeu uma atrocidade dessa, um genocídio, né? Já que essa palavra está na moda, todo mundo é genocida, né? E tanta violência. Por que Herodes matou aquelas crianças? E aí isso fica claro, muito claro, e é justamente essa a resposta que a gente já falou. E aí a verdade é que Herodes, ele tinha medo de perder o seu reinado. Ele era o rei, ele governava. E como eu disse, havia uma dinastia de Herodes, e ele pensou, poxa, se esse rei, enfim, cresce, né? Pode tomar, pode me usurpar, e a gente às vezes pensa até, é louco um cara desse, realmente é, porque se acabou de nascer, então, né, quanto tempo demoraria para uma criança assumir o seu reinado? Mas a Bíblia diz que ele ficou tão transtornado, né, e a possibilidade dele perder o seu reinado, né, fez com que ele matasse aquelas crianças. Ele temia que um novo rei viesse a tomar o seu trono. Vai que essa notícia, enfim, chega no coração do povo judeu, de todas as províncias, e o povo, então, usurpa e coloca um tutor, como já aconteceu no Velho Testamento, né? Josias foi um rei que começou a governar com 8 anos de idade. Então, e essa história, de fato, é uma história cruel. É uma história muito cruel, esse momento, esse relato da história, e às vezes não são as melhores histórias para se contar para as nossas crianças. Não são histórias que a gente gosta de relatar, porque fala de uma crueldade tremenda. Mas por mais que essa história possa parecer tão cruel, essa história fala a respeito de verdades. Essa história conta verdades sobre nós e sobre o governo de Cristo. E você vai ver que há uma similaridade nessa história absurda de crueldade, de maldade, com a nossa história. Com a nossa história e com quando chega um governo. É interessante, às vezes, para se estabelecer um governo, quantas pessoas têm que morrer, né? Não é que tem que morrer, ou quantas pessoas morrem. Quantas almas são sacrificadas. E, infelizmente, por causa da maldade, por causa da dureza do coração. E aí, quais são essas verdades implícitas nesse texto aqui que a gente pode extrair desse texto? Bom, a Bíblia diz, e nós cantamos hoje aqui, praticamente todas as músicas que nós cantamos aqui falaram, né, dessa realidade. O nosso general é Cristo, então seguimos os seus passos, Ele é exaltado. Eu nem combinei com o Ministério de Louvor, né, não falei nada a respeito do que nós iríamos pregar aqui hoje.
Mas eu acredito que esse é um espírito profético, amém? Deus nos preparando para a gente, para essa realidade, para a gente entender essas verdades aqui. E aí nós cantamos músicas lindas a respeito de Cristo, a respeito do seu governo, a respeito do seu comando, né? E eu amo essas músicas que falam a respeito desse Deus maravilhoso, quando Cristo é o centro, né? Quando Cristo se torna o centro da canção, e aí a gente aprende que Cristo é o centro de tudo. E aí nós aprendemos nesse texto aqui que Jesus veio como um rei absoluto, e é verdade. O reino foi estabelecido, não há dúvida disso. E Herodes tinha toda a razão. Herodes tinha toda a razão, porque Jesus veio estabelecer o seu governo. Então ele não estava errado a esse respeito. Ele não estava errado a respeito da informação que ele recebeu dos sábios ou dos magos. Porque quando a gente vê a história de Jesus, e já Jesus adulto, fazendo o seu ministério, ele mesmo se autoafirma ser Deus e ser rei. E até mesmo por isso que Jesus foi morto. Como pode? Esse homem se dizer Deus, esse homem se dizer... foi considerado uma blasfêmia, ao ponto de Jesus ser morto. Uma das justificativas dos religiosos prenderem e matarem Jesus foi porque Jesus veio e disse que ele era o Filho de Deus. Então, em outras ocasiões, ele disse que era Deus, e ele e o Pai eram um. E, enfim, não é? E ele falando do seu reino, o meu reino não é deste mundo, e quando os horários... Então, Jesus falava verdades ao seu respeito, e eles disseram, blasfêmia. Então, o próprio Jesus se afirmou ser rei e ser Deus. E ele instruía os seus discípulos a, quando saírem, pregarem, chegarem nos lugares, dizer, é chegado o reino de Deus neste lugar. Então, isso trouxe temor ao coração de Herodes, logo quando ele recebeu essa notícia. Mas, realmente, a gente vê o ministério de Jesus, que ele se autoafirmou rei e Deus. Ao ponto de Lucas, ao registrar a história de Jesus, ao registrar, fazer o seu registro daquilo que Jesus fazia, ele diz que o próprio Jesus falando que aquele que viesse até ele não aborrecesse pai, mãe, filhos, irmãos, e mesmo, ou até mesmo a sua própria vida, esse não poderia ser discípulo. Então, falava de algo muito radical. Jesus falou de algo muito radical. E é interessante que esses versículos, às vezes a gente lê, a gente não entende muito bem, não é? E fala, meu Deus, que coisa radical. Tem que aborrecer, porque a gente já aborrece a mãe, o pai, os irmãos, o marido, né? De graça. Então, se a Bíblia está dizendo para aborrecer, né? Então esse é um mandamento muito fácil. Mas não é sobre isso. Não é um mandamento para a gente odiar a nossa família ou a nós mesmos. Mas trata-se de uma reivindicação da autoridade absoluta. Jesus está fazendo um chamado à lealdade incondicional a um verdadeiro rei. O governo de Deus foi estabelecido na terra por meio de Jesus. Realmente nasceu um rei. Amém? Realmente, é por isso que nós cantamos. E é por isso que a Ele celebramos. E é por isso que domingo após domingo nós viemos e chamamos isso aqui de culto. Porque o que nós estamos fazendo é reconhecendo que há um rei. E nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E aí, se realmente um rei nasceu, se um governo foi estabelecido nessa terra, e aí, por que as coisas estão assim, pastora? Gente, porque o reino de Jesus é um reino diferente. E ele veio, ele diz, o meu reino não é deste mundo, porque daqui eu não sou. Mas ele veio para estabelecer, né, um reino dentro do coração de cada discípulo, do coração daquele que ouve a voz deste rei e se coloca à disposição. Então, o rei em nós, Cristo em nós, esperança de glória. Então, se o rei encontra morada, aí nós, como seus súditos, iremos implantar esse reino, o reino de justiça, o reino de verdade. Então, é sobre isso que Jesus estava falando. É uma reivindicação. Ei, nasceu o rei, você vai deixar? E aí nós vamos ver isso mais para frente.
Mas esse reino é interessante que, como eu disse, ele não se comporta como o rei que o mundo espera. Porque se a Palestina, se o povo judeu vivia sobre um domínio de Roma, sobre a opressão de Roma, e havia muitos impostos e de fato era uma opressão, se aquele povo vivia sobre aquele domínio, o desejo do coração deles é que viesse um rei. É de que nascesse um rei, até porque a Bíblia falava desse rei, desse Messias que viria para libertar o povo. E eles sempre aguardaram e até hoje aguardam. Até hoje eles aguardam esse grande rei que virá para libertar os judeus, enfim. Então eles tinham a expectativa de que esse rei fosse do jeito que eles queriam, que viesse armado, que viesse com um poderio militar e derrubasse os romanos, lutasse contra os romanos. E eu acredito, talvez isso seja uma heresia minha, enfim, um entendimento errado, mas eu até acredito que a frustração de Judas foi isso. Eu acho que Judas esperava que Jesus, então, pegasse da espada e saísse matando os romanos, usurpasse o reino de Herodes, o trono de Herodes, e se tornasse o grande rei. E eu acho que uma das frustrações de Judas foi essa, e aí vem Jesus, falando das bem-aventuranças, bem-aventurados, mansos, e os humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados pobres de espírito. E aí vem Jesus com aquele discurso de um reino diferente, de um reino onde quem quer ser maior tem que se tornar servo de todos. Então vem um rei que Pedro, ao arrancar a orelha do soldado, Jesus repreende Pedro e cola a orelha do soldado. Então vem um rei que cura, que salva, que é diferente de tudo o que eles esperavam que um rei se comportasse. E um rei que nasceu de forma diferente. Um rei que não veio entre os status, não nasceu entre aqueles de status social elevado, porque Jesus nasce de uma manjedoura. E o auge do seu reinado aqui na terra, não é o reinado de Jesus no céu, mas o auge do reinado de Jesus aqui, ele não subiu a um trono. O auge da vida de Jesus foi a crucificação na cruz. E muitos que seguiam Jesus viram suas expectativas frustradas. Porque Jesus não era como se esperava ser um rei. E eles disseram, então, esse não é o rei que a gente esperava. Talvez Judas falou, esse aí eu posso vender por 30 moedas, porque não é o rei que eu espero. Ele não é o rei que eu espero. Mas esse governo é real. E ele é tão real que a Bíblia diz que um dia todos os grandes líderes e todos os governos da terra irão se dobrar. Aleluia! Todos os reinos da terra um dia irão se dobrar. Todos os reinos da terra, todos os líderes da terra irão se dobrar. Eu e você, um dia iremos nos dobrar diante desse rei, porque a Bíblia diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quem creu e quem não creu. E isso é tão real, queridos, que nós somos convidados a celebrar esse reino, a estabelecer esse governo de Deus enquanto nós estamos aqui, e temos o privilégio de fazer isso. Não no dia em que Jesus vier governar, não no dia em que aparecer para nós o seu grande trono, não no dia em que ele vier em glória. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, e esses somos nós, amém? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Esse rei, este governo é tão real. E a Bíblia diz que todos, você sabe que existiram grandes homens na terra, grandes no sentido de poderosos. A história fala de Nabucodonosor como rei da Babilônia, imperador da Babilônia, Senaqueribe como rei da Síria. Se você for ver a história, você vai ver Ciro, a Bíblia fala do Ciro, do grande império persa.
Muitas histórias nós já ouvimos, lemos, filmes sobre Alexandre, que foi do Império Grego, Macedônio, e até mesmo Césares de Roma, como já falei aqui. Os grandes faraós, homens poderosos. E, de fato, todas essas nações eram nações fortes, nações poderosas. Até hoje você vê essas nações, hoje muitas delas, é claro, né, não tem mais essa representatividade, mas você vê a história. Você é impressionado. Nós vemos o Egito. O Egito é uma coisa fascinante. Aquelas pirâmides. Então, que fascínio há nesses grandes impérios, e todos eles tiveram homens, grandes imperadores, grandes líderes. Mas a Bíblia diz que todos um dia irão se dobrar. Todos um dia irão se prostrar àquele que tem o governo dos céus e o governo da terra nos seus ombros, porque foi isso que disse Isaías no capítulo 9. Ele nasceu, um menino nasceu, um filho vos deu, e o governo está em seus ombros. Amém? Essa é uma realidade. Glória a Deus, porque servimos a este rei. A este rei. Ele é rei sobre toda a terra, e o principado está sobre os seus ombros. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. E Herodes sabia disso, mas temeu. Então a gente não pode nem culpar Herodes porque não creu. Tem gente que nem crê nisso. Herodes era ruim, mas ele creu que Jesus era o rei. Ele creu. Tanto creu que quis matar. Porque se ele não cresce, se ele não acreditasse, bobagem, tem rei nenhum aí não. Por que ele iria querer matar? Então ele creu. E muito pior, né? Creu, mas não obedeceu e quis destruir esse reinado, mas esse reinado jamais será destruído, amém? E esse reinado jamais será destruído, embora a segunda verdade é que nós lutamos contra o governo de Deus. Como, pastora, nós lutamos contra o governo de Deus? Sem querer defender Herodes, nós somos tipos de Herodes. Porque assim, como Herodes, ele sabia que a realeza, que o governo, que um novo rei surgiu, e é até admissível. Mas a luta de Herodes foi colocar o governo na mão daquele que tinha o governo legítimo. Então, colocar o governo de Deus, estabelecer o governo de Deus na nossa vida, esse é o nosso grande desafio. E a reação daquele homem, chamado Herodes, na verdade, ela é um retrato de todos nós. Nós lutamos contra esse reinado em nossas vidas. Essa é uma verdade por causa do pecado. Pense você, um pouquinho, você tem um reinado, você tem um rei, sua casa, seu pequeno reino, e chega alguém querendo agora governar, ditar regras na sua casa. Qual é a sua primeira reação? É dizer, aqui você não manda não, né? Que quem manda sou eu. Não é assim que nós dizemos? Então, só que quando a gente reconhece a autoridade de um rei, mas se você reconhece a autoridade desse rei, você deixa. A gente quer que ele governe. Mas nós temos dificuldade. Nós muitas vezes lutamos contra isso, porque a nossa vida é um reino que precisa ser invadido ou deixado ser invadido, porque a Bíblia diz que ele bate a porta, ele não invade ninguém. Porque, na verdade, só um pode ocupar o trono absoluto. Então, Jesus o Cristo, aquele quem deve ocupar o trono das nossas vidas, aí a Ele nós devemos dar o trono da nossa vida. Eu me lembro que, quando eu cheguei na igreja, nós tínhamos uma revistinha que a gente chamava de discipulado, e eram 11, na verdade, eram 11 lições. E aí, uma das lições, eu não me lembro exatamente qual era, e aí ela tinha o desenho do trono. Né? Eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade de fazer. Isso aí tinha um desenho, aí tinha a nossa vida, era uma bola, né? E tinha um trono. E aí, nesse trono,
Aí a gente tinha que fazer a atividade, né? Aí você botava, escrevia eu no trono, né? Ou você escrevia Jesus, ou você escrevia o Cristo. E aí eu me lembro até hoje, que minha memória é fotográfica, e eu me lembro até hoje dessa atividade. Então, nós precisamos entender que esse Cristo, esse Deus que enviou Cristo e que Cristo se tornou Rei, é Ele que deve ocupar o trono das nossas vidas. E aí, quantas vezes nós lutamos contra esse governo, lutamos contra esse reino, lutamos para que Deus não governe, porque às vezes a gente não conhece, ou muitas vezes porque a gente resiste, ou porque a gente acha que Deus vai fazer alguma coisa errada. Não, peraí, deixa eu fazer isso aqui, porque eu sei. Eu me lembro que alguns anos atrás, muitos anos, e nós tínhamos uma pessoa que foi batizar, e aí Luiz Carlos estava ajudando um pastor a batizar. E aí você sabe que na hora do batismo a gente segura assim, né, a mão. Eu particularmente nunca afundei ninguém, até porque se afundava eu e ela, mas enfim. E aí eu sei que se coloca a mão assim, né, o pastor põe a mão e você põe a mão, né, para tampar o nariz da pessoa e a pessoa, enfim, não entra água no nariz. E eu me lembro que uma pessoa que a gente ganhou e tal, e foi batizar. E aí, na hora do batismo, o Luiz Carlos tentando botar a mão dela, pegou a mão dela para botar no nariz, e essa pessoa com dificuldade de botar, né, a mão no nariz e tal. E aí ela olhou para o Luiz Carlos e falou, eu sei, rapaz, que não era pastor. Aí ele pegou a mão e fez o sinal da cruz. E aí, né, não era isso, mas beleza, ele batizou do mesmo jeito. Então, às vezes, nós temos essa resposta, né? O pessoal que não é católico aí não entendeu a piada, mas beleza, depois vocês perguntam quem já foi católico, que vão entender. Então, às vezes, é isso que nós fazemos com a nossa vida. Eu sei, Jesus, o Senhor está querendo me guiar por aqui, né? O Senhor disse que isso é melhor para mim, eu sei o que é melhor. Então, nós lutamos contra esse governo, é uma realidade. Né? Há um vírus chamado pecado que faz a gente lutar. Então, talvez como Herodes, você tenha também dificuldade em sair do trono da sua vida. E até aqui, quem tem governado a sua vida é você mesmo. E aí talvez você pode pensar, como eu posso entregar, meu Deus, o meu governo? Como eu posso entregar as minhas coisas, a minha realeza, as minhas vontades? Como eu não vou governar? Infelizmente, todos nós temos tronos, ou um trono na nossa vida. E muitas vezes, ao invés de Cristo, nós colocamos os ídolos. Os ídolos que nós temos dentro de nós. E tudo aquilo que, porventura, a gente acha que vai satisfazer o nosso coração, a gente coloca ali. Se eu não tiver isso, eu nunca vou ser feliz. Então, ídolos que são confrontados com a chegada de Jesus, desse reino na vida de alguém. E é inevitável, né, que esse chamado, essa fidelidade, essa submissão a esse reino desencadeie uma resistência no nosso coração. Porque é difícil deixar Deus governar. Mas eu quero dizer para você que vale a pena. Porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o hoje, Ele sabe o ontem, e Ele sabe o seu futuro. Sabe, se alguém me perguntar, algumas pessoas já me fizeram essa pergunta, e às vezes eu não sabia responder. Mas, sabe o que é a beleza do cristianismo, a beleza de Jesus, a beleza dessa vida cristã? É porque Deus, Ele muda, ressignifica, muda o nosso passado. Mas Ele nos dá alegria no presente, satisfação, e ainda nos dá esperança para o futuro. O que você quer mais do que isso? O que nós podemos querer mais do que um sentido do nosso passado, um sentido para o nosso presente, um sentido para o nosso futuro? As pessoas estão perdidas, as pessoas estão passando por problemas existenciais, porque elas
elas não conseguem, muitas vezes, se desprender do passado. Às vezes não tem esperança no futuro. E elas não conseguem achar sentido no seu presente. E é isso que Jesus faz, né? Nos dá sentido ao nosso passado, ao nosso presente, nos dá esperança para o futuro. E é esse rei que nós muitas vezes lutamos por causa do trono em que nós estamos colocando um outro Deus, um outro reino, e normalmente é o nosso reino. Eu quero dizer para você que Deus tem algo melhor para você. Amém? A gente só precisa confiar. Confiar. Deus, a minha vida está entregue em tuas mãos. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E seja o que for, eu vou confiar. Porque a Bíblia diz que Deus, que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós precisamos aprender, nós precisamos lutar para entregar este reino, o nosso trono, o trono da nossa vida na mão deste rei. E terceiro, e último também, esse governo de Jesus, esse reinado, esse rei, ele não governa qualquer pessoa, não. Ele governa sobre a terra, não é? Ele é rei, ele é soberano, na verdade, sobre a terra. Mas o seu reino comum não é um reino deste mundo, e ele governa na vida daqueles que o convidam. O governo é para aqueles que se reconhecem fracos. E aí eu vou dar essa definição de fraqueza aqui, ou pelo menos a gente vai entender um pouco o que é essa fraqueza, porque foi o próprio Jesus nas suas bem-aventuranças que diz, bem-aventurados fracos. Então, o governo dele não é para qualquer um, não. Você pode dizer, mas pastora, Deus é soberano, Ele governa a vida de todo mundo. Governa não. Ele governa aqueles que permitem que Ele governe. É preciso haver um convite, é preciso abrir a porta. E aí, é para os que se reconhecem fracos. É interessante essa teologia de Jesus sobre a fraqueza. O próprio apóstolo Paulo disse isso, né? Que a força dele se aperfeiçoa, a força de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, é preciso a gente entender isso. Por quê? Porque, teoricamente, todas as filosofias do mundo, todas as religiões, você pode observar, elas sempre priorizam os fortes, privilegiam a imagem dos fortes. São os fortes romanos, são os fortes babilônicos, enfim, todas as o forte. O mundo sempre desprezou pessoas que parecem fracas, que na visão do mundo é fraca. Por exemplo, pessoas que nasceram em lugares desprivilegiados, há certo preconceito, né? Quando a gente vê os africanos, a gente vê, esse povo já é pobre, né? Não vale nada. Nordestino. Existe um certo preconceito com os lugares em que as pessoas nascem. Parecem fracas. Mas tudo que se relaciona a Jesus contradiz e se opõe a essa cultura. O maior personagem da história, que é o próprio Jesus, nasceu em uma manjedoura e veio num povoado desprezado chamado de Nazaré. E é por isso que em algumas ocasiões, quando Jesus chegava a determinados lugares, as pessoas perguntavam, e pode vir algo bom de Nazaré? Pode vir algo bom da quadra 6, Nara? Quadra 7? Quadra 12? Pode, Ricardo? Pode, né? Sobre a visão e a ótica de Cristo, pode. Pode vir algo bom da quadra 50? Uma igrejinha lá do lado. Será que pode vir? E aí, essa é a teologia, a mensagem de Deus para a humanidade. E é interessante que eu falei de alguns grandes líderes e de alguns grandes povos. E Cristo não nasceu no meio, por exemplo, dos egípcios, que era o povo mais evoluído da sua época. E de fato era.
Tecnologia egípcia é uma coisa, até hoje, se cogita dos extraterrestres construídas as pirâmides. Porque é algo impressionante, impressionante, até para a engenharia de hoje. Então, alguns cogitam-se que vieram os extraterrestres e construíram as pirâmides. Mas não foi de lá que Jesus nasceu. Talvez os babilônicos, que era, assim, um império poderosíssimo, um exército poderosíssimo. Mas não foi de lá que Jesus nasceu. Jesus nasce, então, entre os judeus, um povo sem grande expressão, uma nação fraca. É tanto que quando o povo sai do Egito para constituir a sua nação, as demais nações falavam, a gente vai lá e destrói tudo, porque aquele povo não tem nada. Eles não têm poderio bélico, eles não têm carros de força, eles não têm nada. Aquele povo só tinha Deus e a sua presença. A arma de guerra daquele povo mais poderosa, queridos, era uma caixa coberta com anjos, onde se guardava o maná, onde se guardava o cajado de Moisés, chamado arca. E não era de qualquer jeito que aquele povo podia andar com aquela arca. Era no meio, no ombro dos sacerdotes. Você imagina numa guerra. Essa era a arma mais poderosa. Então era um povo fraco, mas Jesus então resolve nascer no meio daquele povo, Sabe por quê? E a gente vê outros exemplos disso. Na Bíblia, quem matou Golias não foi um grande guerreiro. Elias era um grande guerreiro, mas quem matou Golias foi um menino, um pastor, um menino velho, de torno de 17 anos. Um menor entre a sua casa, desprezado, estava lá cuidando de ovelha. Quando Samuel chega para ungir o rei está aqui. Deus me falou que o rei está aqui. O pai de Davi chama todos os seus 8 irmãos. Esse aqui, não é esse aqui, não, Deus está me falando que não é. Samuel nem sabia que Davi existia. Porque na visão daqueles homens e na nossa visão, o forte é aquele que pode sozinho. É aquele que tem a sua força própria. Mas na teologia de Deus é diferente. E foi assim que muitos, que socialmente eram desprezados, foi quem Deus usou. E é por isso que vocês estamos aqui, não porque talvez você não seja como a maioria deles, mas o fraco é aquele que reconhece que precisa de Deus. Amém? É aquele que reconhece que precisa de se arrepender. É aquele que reconhece que não pode sozinho. Nós não podemos sozinhos. Por mais que a gente seja inteligente, por mais que, enfim, nós precisamos desse Deus. E foi assim que Deus escolheu pessoas improváveis. Se você fosse Deus, você escolheria uma idosa para ser mãe de uma grande nação? Tem um monte de gente novinha. Mas Deus escolheu Sara ao invés de Agar. Se você for ver, Deus cita muitas vezes Lia ou Leia, como nas velhas traduções, ao invés de Raquel. Leia era tida como feia, um eufemismo para feia, mulher dos olhos, enfim, tortos, não sei, com algumas traduções. Enquanto Raquel era, mas Deus escolheu Lia. Como Deus escolhe mulheres inférteis para ser mãe das nações, para ser esposa dos patriarcas, como Rebeca. Deus escolhe uma mulher chamada Maria, mas uma adolescente, simplesmente, provavelmente de 14, 15 anos, para ser mãe de um Salvador. Então, Deus tem maneiras estranhas de fazer as coisas e escolher as pessoas. E aí você pode pensar, então, pastor, eu entendi agora. Você está dizendo que Deus não gosta de João ninguém. Aí Deus gosta de João ninguém. Diz, não. A resposta é exatamente essa. A teologia é essa.
é que, enquanto todas as religiões, todas as filosofias morais se agradam do forte, daquele que vai se fortalecendo, daquele que consegue dominar-se a si mesmo, sozinho, daquele que chega no nirvana. Enquanto todas as filosofias exaltam, glorificam esses fortes, pessoas capazes de fazer grandes coisas sozinhas, Jesus diz: eu vim para o fraco, ou seja, para aquele que depende de mim. Eu vim para salvar, ou seja, aqueles que precisam do Salvador e que não podem se salvar sozinhos. Eu vim para os doentes, porque o doente precisa de médico. Jesus está dizendo: eu vim para os dependentes. Eu vim para aqueles que sabem que não conseguirão sozinhos. E o governo de Deus é estabelecido somente no coração daqueles que clamam, daqueles que pedem, daqueles que se deixam dominar por esse reino. Lucas 2:7, esse texto foi a primeira pregação que eu fiz na minha vida, há quase 30 anos atrás. 2:7 diz: e deu-lhe à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Deixa eu falar para você, não há lugar para Jesus para aqueles que já se consideram bons. Não há lugar para Jesus para aqueles que acham que podem se salvar sozinhos, para aqueles que não se convenceram que precisam desesperadamente de Deus. Sabe, talvez a única qualidade ou a única virtude que nós deveríamos ter, necessária, fazer como Jesus: só uma coisa te basta, né, pastor Leandro? Só uma coisa te basta, não só uma coisa te peço. Nós temos sede de Deus. Se você pudesse pedir só uma coisa, se você encontrasse o gênio da lâmpada, e de repente ele faz só um pedido, você poderia fazer esse pedido, porque isso iria mudar a sua vida para sempre. Eu quero sede de Deus. Então, o governo de Deus é para aqueles que o anseiam, para aqueles que reconhecem o seu pecado, para aqueles que se arrependem, para aqueles que admitem que precisam da ajuda de um Salvador. E por isso, ele veio como rei. E não há lugar para um rei no coração orgulhoso. Aquele que acha que pode governar a sua vida sozinho. Aquele que já acha que sabe. Então, para concluir, o nascimento de Jesus trouxe o seu reinado a este mundo. Só que o seu reinado é diferente dos governos seculares. Não é um governo de imposição, não é um governo que toma. É um governo que convida, é um governo que bate a porta, é um governo que se oferece. Ele é estabelecido no coração do homem, não por meio de um poderio bélico, não por meio de manipulação, mas por meio da fé e da entrega. E talvez você pode dizer: Deus, eu não tenho fé suficiente, mas eu quero me entregar a esse governo. E é preciso a gente lembrar que o nosso coração orgulhoso, contaminado pelo pecado, luta em render-se a esse governo. Essa é uma realidade da nossa natureza. Pois a gente tem muita dificuldade, e é claro, de deixar o trono das nossas vidas. Mas, queridos, essa palavra que nós lemos aqui, durante todo esse período que nós estivemos aqui, diz que um rei nasceu. Um rei que veio para governar. E como diz o C.S. Lewis, se nós o reconhecemos como rei, a gente tem que dar o lugar de honra a ele em nossas vidas. E aí a minha pergunta para fechar aqui é: onde está o rei na sua vida? Ele está ocupando o trono? Ou ele está de lado? Quem ocupa o trono da sua vida? Fique de pé e nós vamos orar aqui. Fique de pé.
Você pode, nesta noite, orar juntamente com a igreja e reafirmar quem é o rei da sua vida, quem ocupa o trono. Você pode orar juntamente, todos, reafirmar. E se você já deixou esse rei num cantinho, você pode convidá-lo nessa noite a tomar o trono. Jesus, toma o trono, toma o lugar que é devido a um rei. Toma o trono pela fé. Eu não dou conta, você não dá conta sozinho, porque eu também não dou, pastor Leandro não dá, ninguém que dá. E essa é a beleza, a teologia, a beleza do Evangelho, que nós precisamos de Deus. E na sabedoria infinita do nosso Deus, Ele coloca em nós o desejo de buscá-lo e de encontrá-lo. Todos nós temos sede de colocar esse rei em nossas vidas, a tomar este lugar de honra. Sabe, quando a gente não coloca esse rei, há um vazio dentro de nós e a gente vai tentando suprir com outras coisas. Mas o reinado legítimo de Deus sobre nós só vai acontecer quando nós fizermos isso com um ato de fé, de entrega. Há um convite nesta noite, há um convite durante todos esses dias que nós estamos aqui ministrando. Há um convite de nos entregar a esse reinado. Há um convite de dizer: Jesus, Tu és a luz, vem sobre as minhas trevas. Vem iluminar as áreas escuras da minha vida. Há um convite a gente a crer nessas promessas e viver essas promessas. Não somente como Herodes, ele é o rei. Deixa eu fugir desse rei. E aí o C.S. Lewis diz exatamente isso. Ou nós reconhecemos como rei e nos prostramos, ou se a gente não acredita nisso, ele é doido. E o convite é que esse reinado venha sobre nós, sobre a minha vida, sobre a sua vida. E nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor amado. Como falamos aqui, nós vimos a sua estrela no Oriente. Por isso estamos sendo guiados. E como aqueles reis, como aqueles magos, como aqueles sábios que se prostraram diante desse rei, ainda meninos, sem expressão. Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos, Senhor. Convidamos, toma o teu lugar. Reina em nossas vidas. Oh, o Senhor está acima dos céus, acima de tudo. E por isso nós entregamos ao Senhor o lugar que é devido, a honra que é devida, a glória que é devida, Pai. Oh Deus, nós queremos nos considerar incompetentes, ó Pai, para governar as nossas vidas. Por isso nós fazemos uma entrega voluntária, te entregamos a nossa vida, entregamos ao Senhor o governo, entregamos, ó Deus, a direção. Vem sobre nós, vem sobre a sua igreja, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria fazer um convite, você que de repente entrou neste lugar e Deus falou ao seu coração, e você quer fazer essa entrega da sua vida totalmente ao Senhor, totalmente. Você entendeu essa mensagem, que Ele veio para governar, mas Ele só governa na vida daqueles que se entregam voluntariamente. E você gostaria de tomar essa decisão hoje. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Deus quer salvar hoje. Deus quer trazer vida hoje. E se você manifestar publicamente por um ato de fé, eu quero dizer, como a resposta que o anjo deu a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E se você quiser tomar essa decisão hoje, onde você estiver, levante a sua mão.
Se você quer colocar Jesus no trono da sua vida, fazer essa oferta a alguém que te ofertou, a oferta da sua vida, a oferta da sua vida. Você levanta a mão onde você estiver, nós vamos orar por você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que a salvação, Senhor, hoje, o Senhor quer salvar, o Senhor quer libertar, o Senhor, ó Deus, está convidando, Pai. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Essa é a promessa de Deus, a vida para você, a satisfação para você, a resposta para suas dores, a resposta para os seus questionamentos, a resposta que é Jesus, e Ele quer como luz dissipar as trevas, e Ele quer como sal salgar a sua vida, trazer a sua vida, o zoe de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos aqui de ouvir a Tua palavra. Ó Pai, eu sei o que o Senhor está moldando, o Senhor está falando, o Senhor está, ó Deus, ministrando aos nossos corações, e somos gratos por isso. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, queridos? Não percam